Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. 4 coisas que acontecem com uma pessoa quando ela está cheia do Espírito Santo, e também vamos saber o que é cheio do Espírito Santo, o que vem a ser isto. Primeiro vamos ver o que não é uma pessoa cheia do Espírito Santo, pois a imagem que a maioria tem de uma pessoa cheia do Espírito Santo é isso que você vê na internet. Pessoas girando, caindo no chão, né? A imagem que tem é essa aí. Mas não é bem assim. Desde quando eu era criança, no meio pentecostal, a gente identificava uma pessoa como sendo cheia do Espírito Santo ou como tendo o Espírito Santo só porque falava em línguas e rodopiava. E hoje piorou, até cai no chão. Como você vê aí na internet, no TikTok, tem bastante disso aí. Pessoas girando, né? Caindo, soprando. Não é assim que identifica. Eu não duvido que uma pessoa que pule esteja cheia do Espírito Santo, mas está cometendo excesso. Mas não é assim que se identifica uma pessoa como estando cheia do Espírito Santo. É pelos seus frutos. Ter o Espírito Santo é viver em santidade. A pessoa só obedece a palavra se estiver cheia do Espírito Santo. Conforme ela vai se esvaziando, o mundo vai voltando na vida dela. E ela vai voltando ao mundo, às coisas do mundo. Né? Então a pessoa só obedece se estiver cheia do Espírito Santo, pois é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado e dá força para vencer o mundo. João 16, verso 8. Pessoa em pecado não tem o Espírito Santo. Atos 5:32 lá diz assim: E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Veja bem, Deus deu àquele que lhe obedecem. Só tem o Espírito Santo que lhe obedecem. Toda pessoa convertida tem o Espírito Santo, pois é ele que transforma a pessoa, que convence do pecado e ajuda a pessoa a se libertar do pecado e ajuda a pessoa a discernir o que é pecado e o que não é. Então vamos à primeira coisa então. A primeira coisa que acontece com uma pessoa cheia do Espírito Santo é a transformação espiritual. Samuel disse para Saul: E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e te mudarás em outro homem. 1 Samuel 10, verso 6. Aqui fica claro que é impossível o Espírito Santo se apoderar de uma pessoa e ela continuar a mesma coisa. Aqui mostra a transformação. Ela é transformada. Cheia do Espírito Santo também é vazio do mundo. Agora o próximo, vence o pecado. Cheio do Espírito Santo também significa cheio de Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Cheio de Deus é vazio do mundo. Quanto mais se enche de Deus, mais se esvazia do mundo. Quanto mais vai se afastando, vai esfriando, o mundo vai voltando na vida da pessoa e ela volta a ser uma pessoa carnal como antes. Ou a pessoa vive na carne, ou a pessoa vive no espírito. Os dois ao mesmo tempo não dá. Como diz, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. A pessoa não pode ser cheia de Deus e do mundo ao mesmo tempo. Gálatas 5, verso 16 e verso 17. Lá diz assim: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Veja, quem anda em espírito não faz o que a carne deseja. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Aqui é a guerra
espiritual que todo crente, todo salvo passa. A guerra espiritual, a sua carne lutando contra o espírito. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então o salvo convertido, ele vai passar por uma guerra espiritual, mas ele vence. A Bíblia diz que Deus não deixa ser tentado além do que poder suportar. Sem dúvidas, a pessoa será tentada enquanto ela viver nessa carne aqui, mas terá que resistir. Pecar é uma coisa, e viver na prática do pecado é outra coisa. João disse: não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado. Aqui não está abrindo exceção para o pecado, mas existe a possibilidade, devido à natureza da pessoa ser carnal. Embora o crente esteja sujeito a pecar, devido à natureza pecaminosa que herdou de Adão, mas não vive na prática do pecado. E ele não faz do pecado uma prática habitual, como fazem os incrédulos. Agora a terceira, a pessoa é capacitada para alguma obra específica. Existem alguns significados para estar cheio do Espírito Santo na Bíblia. Existia e existe propósitos específicos para cada caso. Uma capacitação sobrenatural para alguma função específica, como na obra de Deus, ou para qualquer outra função. Vamos a algum exemplo. Davi e Saul, os dois, quando foram ungidos rei, eles foram cheios do Espírito Santo, que foi uma capacitação sobrenatural para fazer a obra. Em Êxodo 31, do verso 2 até o 5, lá diz que tinha um homem chamado Bezalel, que foi capacitado pelo Espírito Santo para fazer trabalhos com pedras preciosas. Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício, para inventar invenções, e trabalhar com ouro e prata e cobre, e em lavramento de pedras para engastar, em artifício de madeira, para trabalhar em todo lavor. Veja, Bezalel foi capacitado pelo Espírito Santo para fazer trabalhos e serviços de Deus, esculpir. Ele recebeu inteligência e capacitação para esculpir, uma capacitação para trabalhar. Então, capacitação cheia do Espírito Santo não é apenas funções ministerial. Também pode ser capacitação para pregar e entender a palavra de Deus. Estevão estava cheio do Espírito Santo quando contendia com os perseguidores e não puderam vencê-lo, nas palavras. Atos capítulo 6, do 8 até o 10. Jesus, quando foi tentado pelo diabo no deserto, estava cheio do Espírito Santo. Lucas 4, verso 1. Cheio aqui é capacitado para vencer o diabo, e capacitado na palavra, no caso de Estevão. O próximo é saber discernir o que é pecado e o que não é, o que é certo e o que é errado, porque o Espírito Santo é que acusa quando a pessoa erra. Discernir o que é pecado. Ser cheio do Espírito Santo também significa ser guiado por ele. Vence o mundo e o pecado. Anda em santidade. Sabe discernir o que é pecado e o que não é. Se ele erra, a consciência pesa. 1 Coríntios 2, versos 14 e 15, Paulo disse: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Veja aqui, diante de Deus tem o homem natural
que é o homem incrédulo que não tem o Espírito Santo, o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque para ele é uma loucura. E também não pode entendê-las, porque ela é discernida espiritualmente. Só quem é espiritual discerne. No Antigo Testamento, Deus falava com o homem, ou se revelava, em muitos casos, de forma oral. Deus dava a palavra para o profeta e o profeta transmitia as leis oral para o homem, como está em Levítico e outros livros da lei. Hoje, no Novo Testamento, Deus se revela através do nosso espírito. E o homem espiritual é que vai discernir. Ele não vai viver confundido. Ele vai amadurecer. Nem sempre é da noite para o dia, mas ele vai evoluindo. A revelação de Deus é progressiva. Ele vai evoluindo, ele vai mudando. Mas para isso tem que ter um coração aberto, senão fica igual a maioria dos crentes dos dias atuais, né? Como diz, é a pior geração de crente dos dias atuais. Crentes que não sabem discernir o certo do errado, vive no pecado achando que não está. E às vezes manipulado por pastores e religiosos que só querem fazer volume na igreja. É só aí, se gostou, dá um joinha para ajudar a divulgar o vídeo. Se não é inscrito, se inscreva para ajudar a divulgar o canal. E até o próximo.